Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, é tempo de esperançar. Hoje eu tô aqui num canto, tá meio ruim a imagem, né? Tá muito escura, mas acho que pelo menos a internet aqui tá funcionando bem, né? Pelo menos tudo leva a crer que está. Mas hoje nós temos uma reflexão que vai ser muito interessante, muito pequena, né? São 3 versículos o texto, mas aqui tem uma questão que eu acho que é uma questão que vale a pena a gente parar e refletir sobre ela, né? Em algum momento a gente vai ter que parar e refletir sobre essa questão e ela vai trazer uma reflexão muito interessante para nós, né? Mas isso aí a gente só vai ver daqui a pouco, né? Vamos esperar um pouquinho para ver chegar aqui as pessoas para a gente fazer essa reflexão, né? Para a gente poder aproveitar aqui, né? Então vamos esperar as pessoas chegarem. Essa visão que é uma visão interessante, né? E é uma, né? Porque aqui nessa passagem, né? A gente até vai ter que falar sobre isso, né? Quem é que está chegando? Oi, Torre! Paz e bem, tranquilo? Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito interessante, Torre, você vai gostar, né? É um pedaço no Evangelho de Marcos, onde tem uma certa troca de argumentos, de questionamentos entre Jesus e os mestres da lei. Então é uma coisa muito interessante. Paz e bem, Torre. Oi para você também. Né? Então, vamos esperar um pouquinho, dar um tempinho para o pessoal chegar, né? Ver se a gente consegue aí uma coisa legal hoje aqui de reflexão, tá? Vamos aí estar esperando o povo chegar. Como é que você tá, Torre? Tá tudo tranquilo? Vamos catequizar os índios. Olha, eu não sou eu não tenho muito jeito para isso não, entendeu? Eu mal ou menos sirvo mais aqui pro meu cantinho mesmo. Oi, Fátima, paz e bem. Vamos dar um tempinho aí, o pessoal está chegando, Fátima está chegando agora. Djalma, Doraci chegaram. Paz e bem. Tô eu aqui. Ué, você ficou aí? Tô aqui. Minha irmã tá aqui. Né? Paz e bem, Djalma, paz e bem, Doraci. Minha irmã, não sei se vocês se lembram dela, de vez em quando ela aparece na live, né? Aí ela tá achando que eu tava em outro canto, eu falei, tô aqui. Porque é o único lugar que tá com
Essa internet aqui está relativamente boa, né? O problema é que aqui é escuro, como vocês estão vendo. Amanhã eu vou ver se eu arrumo um lugar que seja mais claro, né? Porque até pode ficar melhor. Mas aí o sol entra, vocês não veem nada. Tem que ver uma outra posição ainda que eu estou pensando aqui. Mostra ela pra gente conhecer. Depois eu vou pedir para ela aparecer, que ela agora ela foi lá para baixo. Né? Vou pedir para ela aparecer amanhã para vocês verem. Né? Chegou alguém. Oi, Denise. Paz e bem. Quase na hora da gente começar. Hoje o texto, mas ele tem uma coisa assim que é importante da gente entender. Para a época de Jesus, e meio que é importante para a gente entender para nós também, né? Então, um texto que a gente vai poder trabalhar bem, né? Vamos aqui esperar um pouquinho. Paz e bem, mas Denise. Bom, vamos começar. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: dizem que o Messias é filho de Davi. O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escoltava com prazer. Palavra da salvação. Bom, nós estamos vendo o Evangelho de Mateus, aliás, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele tem... O Evangelho de Marcos, oi Maria Alice, paz e bem, ele foi escrito para os romanos. Né? O povo romano era um povo assim muito pragmático, diferente dos povos gregos, onde Lucas escreveu. Né? Então, Marcos faz um evangelho que é quase... é muito simples. Boa tarde, Maria Alice. E aqui é um pedaço onde está tendo um debate, né? Tem uma série de debates entre os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, né? E Jesus. E aqui tem uma passagem, que é uma passagem que a gente precisa entender um pouco o que como o judeu pensava, para a gente poder capturar toda a informação dela. Primeiro, Jesus ensinava no templo, o que é normal. Né? Era esperado que aqueles que ensinassem a religião, que ensinassem a fé, o fizessem no templo. Era inclusive uma coisa esperada. As pessoas iam lá no templo em determinados dias, notadamente no sabá, né, para aqueles que ensinavam. Então não está fazendo aqui nada de especial. E ele levanta uma questão que também era uma forma, vamos dizer, clássica
dos rabinos ensinarem. Ou seja, ele começa a fazer uma coisa que é algo absolutamente normal. Mas, quando ele faz a pergunta, ele meio que solta uma bomba atômica no local. Os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi. A figura do ungido, né? A figura do Salvador era uma figura conhecida e esperada há muito tempo pelos judeus, né? Então, eles já esperavam isso. E eles tinham certeza que ele seria filho de Davi. Até porque há uma profecia feita que fala isso. Né? Oséias faz essa profecia e diz, né, que Deus te suscitará um filho, que será maior que todos os reis da terra. Né? Miqueias fala, e tu, Belém, Judá, de forma alguma uma das menores cidades de todo Israel, porque de ti nascerá o Salvador, filho de Davi. Então, era esperado, né, que o Messias fosse filho de Davi. O problema é que Davi foi um rei como a gente está acostumado a pensar em reis. Né? Saul, Davi e Salomão foram os três reis do povo de Israel, né? E eles foram reis como nós pensamos o rei. Oi, Ellen, minha filha, paz e bem. Então, eram reis de coroa, eram reis de exércitos, né? Tanto Saul quanto Davi, inclusive, foram, vamos dizer, mentes militares, né? Mentes que travaram batalhas. Então, assim, né? Salomão tinha guerras que ele cuidava, então era um líder militar, né? Era um líder, vamos dizer, de governo, de poder, né? Não sei se vocês se lembram, né? Duas mulheres disputam uma criança, Salomão pega a espada e corta, dá metade para cada uma. Ou seja, eram pessoas com poder. E o filho de um rei, ele é poderoso, mas é subordinado ao rei. Então, na cabeça das pessoas, isso era absolutamente aceito. Está entendendo? Moisés nos deu a lei. Então, a lei nos manda sobre todos. Moisés é um grande legislador. Davi foi o grande rei. Dele saiu o rei mais sábio de todo Israel, Salomão. Mas virá um que será maior que Salomão. Mas óbvio que era menor que Davi na cabeça das pessoas da época. E os mestres da lei reforçavam isso. Os mestres da lei seriam hoje os nossos doutores teólogos, vamos dizer assim, os exegetas, os professores de Bíblia. Só que Jesus fala assim, mas dizer que o Messias é filho de Davi não faz sentido. A sinagoga deve ter olhado assim. Imagina até que Jesus tenha ficado parado um pouquinho para deixar a poeira sentar. E ele fala assim, o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou. Aqui ele cita um salmo. Existe um salmo que fala exatamente isso. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos meus pés. Dos teus pés. Mas o que tem o próprio Davi? Né? Hoje em dia, a gente sabe que parte dos salmos deve ter sido escrita por Davi, mas nem todos os salmos foram escritos por Davi. Né? Pela análise da linguagem, o Salmo foi o primeiro livro a ser escrito, a começar a ser escrito, e o último a começar a ser terminado. Né?
porque ele tem várias, vamos dizer, figuras de linguagem, formas de linguagem que são datadas há muito tempo. Porque os salmos eram era o grande livro de oração do povo judeu. Sabe, quando você lê no Evangelho, Jesus estava rezando, né, no monte tal. Jesus provavelmente estava rezando um salmo. Era o que eles rezavam na época. Né? Hoje em dia a gente tem a novena, tem o terço, tem isso, tem aquilo. Na época eles tinham salmos. Então os salmos eram um livro de orações daquele povo. Era considerado uma peça da sabedoria de Deus. Então era uma coisa muito respeitada. E o grosso, e na época os pessoal atribuía todos os salmos a Davi. Então Jesus falou, o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, reconhecendo, já que o salmo tem inspiração divina, que o salmo é palavra de Deus, né? Ele fala assim, o próprio Davi diz sobre o Messias. Disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, o Messias, o ungido, o enviado, senta-te à minha direita. Ou seja, Deus fala ao Messias, Messias, senta à minha direita. Ungido, senta à minha direita. Enviado por mim para salvar os homens, senta-te à minha direita. E ele fica sentado até quando? Até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Por isso que Jesus conclui. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Tá? Então Jesus faz a leitura e faz uma exegese. Olha, o primeiro Senhor é o Pai, o segundo Senhor é o Messias, quem está falando é Davi, e ele diz que o Messias é o Senhor dele. Mesmo um filho casado em outra casa, vivendo em outra casa, mesmo um filho que seja mais forte, mais poderoso que o pai, se ele fosse um bom seguidor de Deus na época de Davi, ele seria subordinado ao pai. Tá? E aí Jesus fala assim, se você faz a fala, e a fala diz que ele é o Senhor, como ele pode ser o filho se o filho é subalterno? Como o ungido de dois pode ser o Senhor dele, a gente afirma que o ungido de Deus é um filho. Oi, Yasmin, paz e bem. Filha, como é que você está, menina? Sabe, pessoal, aqui nós temos um problema. E esse problema é muito interessante, porque ele vem de um encontro de uma coisa que eu falo muito. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas fizeram uma caricatura de Jesus. E puseram nessa caricatura o nome de Cristo. Tem muita gente que fez isso. Né? Tem muita gente que fala de Cristo, 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 mas o que está falando não é de Jesus, é de uma outra pessoa, é de uma caricatura, de uma imagem deturpada de Jesus. Quando você vê a expressão filho de Davi, você pode pensar essa expressão de duas formas. E é aí que mora o problema todo dessa história. Né? Você pode pensar assim, Davi era um rei poderoso, um homem sábio, com um exército forte, muito dinheiro e poder. Então o filho dele virá como um rei poderoso, forte, com aparato militar, capaz de subjugar todas as nações. Essa é a visão que inclusive os romanos tinham naquela época. Era assim que os romanos achavam que viria o Messias, inclusive.
inclusive. Ou eu posso pensar o Messias de outra forma. E o que me chama a atenção é que nós temos pessoas que pensam Jesus como o Messias judeu, como essa caricatura, né? Por exemplo, eu sou da Paróquia Cristo Redentor e eu quero dizer que eu sou muito feliz na Paróquia Cristo Redentor por vários motivos. Mas me chama a atenção na festa de Cristo Rei. Porque é muito comum que na festa de Cristo Rei as pessoas queiram dar uma realeza a Jesus, semelhante à realeza de Davi. Há imagens, inclusive imagens muito bonitas. Elas não são imagens feias, mas são imagens bonitas de Jesus sentado num trono com uma coroa maravilhosa, um cetro belíssimo e o mundo na sua mão. Porque Jesus é Cristo Rei. Mas se eu for pensar Jesus com esse reinado, ele não pode ser filho de Davi. E se Jesus não pode ser filho de Davi, então todas as profecias ou estão erradas, ou Deus é mentiroso. E agora, pessoal? É nessa hora que a gente se confronta com o problema. É nessa hora que muitas vezes pessoas de profunda fé ficam tão perturbadas que elas acabam saindo de perto do que é a doutrina da igreja, do que é a verdade que Jesus nos ensinou, e vão para as heresias. Então, vamos entender. Alguém aqui tem dúvida que Deus só fala a verdade e que todas as profecias que ele inspirou em todos os seus profetas são verdade? Não, Bernardo, a gente não tem essa dúvida. Beleza. Então, a gente tem dúvida que Jesus seja os profetas? Não, Bernardo, a gente não tem dúvida disso. A gente tem dúvida que Jesus é filho de Davi, predito por Oséias, predito por Miqueias e outros profetas? Não, Bernardo, a gente não tem dúvida. Então, aonde está o nosso engano? Aonde está a interpretação errada? Aonde está a caricatura, a distorção de Jesus que alguns fazem? Vocês se lembram do cego Bartimeu? Você lembra? Outro dia a gente fez uma live sobre ele. Vocês se lembram? Ele é um homem cego, pobre, um mendigo à beira do caminho, né? Uma margem da estrada, um marginal para a sua sociedade, e ele sabe que Jesus está chegando. E ele clama o quê? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha aí, olha aí. O Bartimeu falou que Jesus é filho de Davi. E as pessoas falam, cala, não perturba o mestre, não. Porque essas pessoas pensam o filho de Davi como um rei autoritário, poderoso, forte, que não vai ser incomodado por um sujeito à margem da sociedade, um pobre cego que devia ser um pecador terrível porque estava cego. Dane-se, se afaste, não perturbe o nosso rei. E ele clama de novo, Jesus, então ele clama de novo, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí a gente vê quem é o filho de Davi. Ele não é o rei poderoso, forte, ele não é o senhor de um exército capaz de fazer e acontecer.
ele para e fala assim: traz ele aqui. O filho de Davi chama aquele que todos desprezam, aquele que todos renegam, aquele que todos têm desejo de excluí-lo, silenciá-lo. Chama aqueles. E aí você vê a grandeza do filho de Davi, a realeza do filho de Davi, todo o seu poder e potência ele manifesta. Não, Bernardo, ele não faz nada disso. Ele vira para aquele que todos desprezam e fala assim: o que queres que eu faça? Vocês viram? É o oposto. O filho de Davi não é um rei poderoso. Ele não tem um exército gigantesco que vai subordinar a todos, dominando-os com poder e força. O filho de Davi se coloca a serviço do menor de todos que estavam ali. Meu filho, o que queres que eu faça? A grandeza de Jesus, a realeza de Jesus, o poder de Jesus não é a forma como nós pensamos neste mundo. A realeza de Jesus, a força e o poder não são mundanos, no sentido que não são dessa visão que nós temos. Ela é um poder espiritual, a riqueza, a grandeza de Jesus é de uma espiritualidade de serviço, uma espiritualidade ministerial, porque ministério é servo. É aquele que vira e fala: eu sou o filho de Davi e eu pergunto como eu posso te servir. Eu sou o ungido de Deus. Eu lhe pergunto como eu posso te servir. Eu sou o Messias prometido e eu lhe pergunto como eu posso lhe servir. Eu sou o Deus encarnado que aceitou viver no meio dos homens e mulheres. E como eu posso lhe servir? E Bartimeu, com certeza absoluta, estava de frente com o ungido de Deus, com o Messias, com o filho de Davi. Pede-lhe o que é para ele a maior riqueza. Pede para ele o que é a maior manifestação possível de poder. Ele pede que aquilo que o oprime, aquilo que o exclui, aquilo que inclusive retira a dignidade dele, aquilo que inclusive pode ser motivo de sua desgraça e morte, seja retirado. Senhor, que eu veja o poder daquele pedido insano, porque para o judeu da época, o homem era cego porque havia cometido um pecado terrível, não merecia ler a palavra de Deus, então Deus lhe tirou o direito de lê-la. E aquele absolutamente desprezado, o menor dos homens, lhe pede que aquilo seja retirado. E aquilo lhe é retirado. Como o dia que Jesus virou para um homem e falou: seus pecados estão perdoados, meu filho. E fariseus reagem: só Deus pode perdoar os pecados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem a autoridade para perdoar os pecados, levanta-te e anda. Entendam, ser filho de Davi não é ser recebedor do poder mundano, e sim ser portador da espiritualidade ministerial, a espiritualidade do serviço. E aí, pessoal, isso tem a ver com a nossa forma de agir hoje. Nós vamos agir hoje como homens e mulheres que buscam o poder, a força, a grandeza, que queremos submeter outros homens e mulheres ao nosso desejo, se necessário, com força, como fazem os reis, como fazem os governantes da terra?
ou nós vamos agir como aprendemos com Jesus, nos colocando a serviço dos homens e das mulheres, servindo com mais dedicação, carinho e afeto aqueles que mais precisam de nós. A quem nós vamos servir? Aquela caricatura do Cristo Rei, do Filho de Davi, poderoso, Senhor dos Exércitos, que dominará a todos com sua força e poder? Ou a Jesus, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Davi? No perdão e na misericórdia. E por isso se coloca a favor de todos e todas, servindo todos e todas, sem condenações ou julgamentos. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu não sei se foi bom, se vocês gostaram, se vocês, vamos dizer, concordam, se vocês discordam, se vocês acham que eu peguei pesado demais. O que vocês acham? Fala aí para mim. O que vocês me dizem? Se é que tem alguém querendo falar alguma coisa. Djalma e Doraci falam amém. Opa, que bom que vocês gostaram. Que bom que vocês gostaram. Eu acho que isso é importante, sabe? A gente tem que pensar como a gente vai agir na igreja, como a gente vai agir na casa da gente, né? É exatamente isso, concordo, diz o Torre. Que bom, Torre, que bom. Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Mas sabe, Torre, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente está fazendo, como é que a gente está vivendo, né? Denise também está mandando amém. Tem gente, inclusive, que usa isso, né? Nós sabemos que existem algumas pessoas que usam o nome de Jesus para seus projetos, né? Inclusive, Jesus avisou isso, quando ele fala assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, a afirmação, mas é necessário que a gente mude a forma de viver, de pensar e de agir. André, temos que entender que a imagem dourada e imponente diz mais a respeito da realeza dos céus e espiritual, e não da força e do poder da terra. Sim, estou entendendo o que você está falando. Às vezes a gente escreve, é difícil, né? O que ele está falando é o seguinte, quando a gente vê aquele trono maravilhoso na imagem, quando a gente vê um cetro muito bonito, Jesus segurando a terra, né? Essa é uma imagem espiritual. Aquele que segue Jesus se tornará espiritualmente bonito, reluzente, né? E existe, inclusive, no Antigo Testamento diz, aqueles que ensinam os homens brilharão como estrelas no céu. Né? Mas não é uma reluzência de ouro, de poder, de força, como essa que a gente vê na Terra. É isso que o Torre está falando. Né? É uma reluzência da beleza do Espírito. Né? Você vê, por exemplo, Santa Dulce dos Pobres. Ela, de forma alguma, é uma mulher bonita, atraente, fantástica. Mas quem quando olha para ela, não olha com profunda admiração? Quem não olha para ela e sente uma beleza naquela mulher? Você olha. Né? Eu não conheço ninguém que não olhe para Santa Dulce dos Pobres e olhe com
uma profunda admiração. Deus olham para Santa Dulce dos Pobres e a admiram. Não são capazes de abrir a boca para falar mal dela por tamanha a beleza espiritual dela. Né? Ela é uma pessoa que, quando entrava no ambiente, as pessoas paravam para vê-la, para ouvi-la. Isso é uma realeza, mas ela não é rainha, ela não tem um reino, mas ela tem uma realeza espiritual. E isso ocorre por quê? Porque ela seguiu Jesus, se pondo a serviço dos Bartimeus que ela encontrou naquele momento. Né? Madre Teresa de Calcutá cuidava dos párias. Na Índia, onde um pária não entra no hospital para ser tratado, nem que ele tenha dinheiro para pagar o tratamento dele. As pessoas não deixam ele entrar. Estava lá a Madre Teresa de Calcutá cuidando desses. São Vicente de Paulo, certa feita, foi pedir uma doação para matar a fome de umas pessoas. E um grande nobre cuspiu na cara dele. Sinceramente, pessoal, eu provavelmente ia perder a boa e ia lá dar uns supapos nele. Porque o poder é a força mundana que ainda está na minha cabeça. Eu vivo falando para vocês que eu não sou perfeito. São Vicente passa a mão no rosto assim, tira o cuspe e fala assim: o meu você já me deu, e o dos pobres. Aquilo é de uma espiritualidade. Ele está disposto a sofrer qualquer humilhação para cuidar dos pobres, para cuidar dos Bartimeus que estão assim, à disposição dele. Ele se põe à direita deles, porque a direita é a posição de quem serve. Sabe, é muito importante essa visão. É uma pessoa que fala assim: os pobres são mais importantes do que eu, os famintos são mais importantes do que eu. Né? São João Crisóstomo, e ele chega a dizer que você não pode desejar comer o pão da vida se você ignora o sofrimento dos pobres, aliás, dos mendigos. Se você ignora teu irmão mendigo, você não pode receber o pão da vida. Se recebeste o pão da vida ignorando o teu irmão, muda a tua conduta para que ele não seja pão da morte. A beleza espiritual nossa não é espiritual, não é a beleza mundana. A realeza nossa não é a realeza mundana. O poder que nós queremos não é o poder mundano. E esse erro existia entre os fariseus e existe hoje entre alguns de nós. Bom, pessoal, acho que eu me empolguei, acho que eu já falei mais de participação do André hoje. Agradeço, foi uma colocação muito boa, ajudou na nossa reflexão. Por isso que eu falo, pessoal, um dia desses, quem quiser, entra, divide a tela comigo, vamos fazer a reflexão juntos, tá? Vou me despedir de vocês, amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo, combinado? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Quem precisar sair, usa máscara. Teve a oportunidade, pintou a chance, toma a vacina em qualquer braço, qualquer vacina é dom de Deus. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigamos em paz, que Deus os acompanhe. Tchau. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Até amanhã, 15h30. Abraços.